Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Fala galera que acompanha o nosso canal, estamos aqui mais uma semana para falar juntos a respeito da Palavra de Deus. E nessa semana não se falou de outra coisa a não ser na possibilidade de um impeachment da nossa presidente. Infelizmente, nos últimos anos no nosso país, muito tem se falado a respeito de política e sempre de uma forma muito ruim. A visão hoje que o nosso governo passa em várias esferas é de que as coisas andam muito ruins verdadeiramente. E acaba que isso respinga para todos os lados. É dólar que sobe, são pessoas da política presas, são pessoas envolvidas com pessoas da política que vão presas também, pessoas investigadas, sabe? Desemprego em alta, inflação em alta, e tudo isso gera uma conjuntura que faz com que o nosso país viva uma instabilidade política que acaba culminando com que todo o povo esteja à mercê dessa situação muito ruim instalada em todo o país. E eu não estou aqui hoje para falar de nomes, para falar de nenhuma pessoa especificamente, mas eu estou aqui para dizer para você que na Palavra de Deus existem exemplos que nos trazem a certeza de que, orientados por Deus, nós podemos ter governantes, nós podemos ter um sistema de governo que cuide verdadeiramente das pessoas, que faça com que o povo verdadeiramente prospere. O povo de Israel passou por um período muito difícil, um período em que as suas cidades foram invadidas, em especial Jerusalém, os muros de Jerusalém foram derrubados, muitas pessoas foram levadas cativas, presas para a Babilônia, e poucas pessoas ficaram em Jerusalém. Então o povo de Israel, o povo judeu, passou por um quadro, por um período desolador. Imagine você morar em uma cidade em que os muros estão derrubados, em que o portão foi queimado e que você está totalmente à mercê de qualquer inimigo, enquanto muitos estão presos, cativos em uma outra civilização. Você está lá colocado no meio da sua cidade com o seu povo, algumas pessoas que sobraram, mas vocês estão à mercê de qualquer invasor, de qualquer oponente, de qualquer investida de um inimigo. Era exatamente sobre esse quadro de crise que o povo se encontrava quando Deus levantou uma pessoa. Essa pessoa se chama Neemias, um dos nomes mais importantes desse período na Bíblia. E quem era Neemias? Neemias então deveria ser um grande general, Neemias devia ser alguém forte, um governante grande, não é verdade? Neemias era nada mais, nada menos do que o copeiro do rei da Pérsia. Neemias estava fora de Jerusalém e sabe o que Neemias fazia? Neemias cuidava de servir vinho para o rei da Pérsia. Mas Neemias ficou sabendo do quadro que se instalou em Jerusalém e de todo o sofrimento pelo qual seu povo passava. Então Neemias começou a buscar a Deus e começou a orar e jejuar em prol daquela situação. Aquilo que vinha acontecendo verdadeiramente machucou Neemias. Neemias encontrou-se abatido por aquela situação, até que ele foi chamado pelo rei, porque o rei nunca tinha visto Neemias ficar triste. Questionado então pelo rei da Pérsia por que ele estaria triste, Neemias então respondeu: como eu não estaria triste se a cidade em que meus pais foram sepultados está em ruínas e se as portas dessa cidade estão queimadas pelo fogo? O rei então perguntou a Neemias o que ele poderia fazer para que ele pudesse mudar aquela situação em prol de Neemias. Neemias então orou, pediu orientação a Deus e por fim chegou diante do rei e disse: Senhor, se for do teu agrado, me libere para que eu vá até Jerusalém para que eu possa reconstruir a minha cidade. Sabe, o que é intrigante nessa história é ver uma pessoa tão simples, sem nenhum poder político, se colocar à disposição de Deus, à disposição do Senhor, para que pudesse ser Ele o agente da reconstrução daquela cidade que estava em ruínas. A primeira atitude que a gente tem que tomar diante desse quadro de crise é se colocar à disposição do Senhor. Talvez você seja essa pessoa que pode começar a ajudar a mudar a situação. Ainda que a gente não se veja em nenhuma esfera política, no nosso dia a dia nós podemos agir de uma forma em que as coisas comecem a mudar realmente. Tá, então vamos lá. Neemias ele então sai em direção a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, ele começa a observar a situação, observar aquilo que estava acontecendo. No primeiro momento, Neemias não contou a ninguém aquilo que ele iria fazer naquele lugar. Primeiro ele observou, olhou, até que ele então
expôs aos sacerdotes, expôs aos líderes, expôs ao povo aquilo que ele pretendia fazer. Neemias chegou para o povo e disse: venham, vamos reconstruir a nossa cidade, vejam como está Jerusalém, vamos reconstruir aquilo que foi destruído. E aí Neemias acabou conseguindo o apoio de muitas pessoas que disseram: vamos sim, vamos reconstruir esses muros. Se encheram de coragem, se encheram de vontade e partiram para ajudar Neemias. Aí você pensa: agora tudo bem, Neemias está cheio de gente para ajudar ele, agora tudo vai dar certo, ficou tudo tranquilo para Neemias. Não é verdade? Aí é que você se engana. Levantaram-se pessoas para se colocar contra, para dizer que Neemias não iria construir. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Sabe, há quanto tempo a gente coloca tanta coisa na mão dos governantes, tá? É certo que os governantes estão lá e eles têm todo o poder e autonomia para tomar decisões, mas nós precisamos acreditar que nós temos um Deus que está soberano a todas essas coisas, que está acima de todas essas coisas. Neemias não ficou esperando que viessem pessoas tomar partido daquela situação. Quando tentaram zombar dele, quando tentaram contrariar aquilo que ele estava projetando, que Deus havia colocado no coração dele, Neemias foi lá, então ele falou: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Os trabalhos então começaram. Neemias distribuiu o trabalho entre todas as pessoas que se dispuseram e o povo começou a ver que realmente dava para acontecer. Sabe, às vezes nós somos enganados por pessoas, por situações, por informações que querem nos convencer de que as coisas não podem melhorar. Se a gente abre o jornal e diz: olha, a crise é isso mesmo e assolou o Brasil e não tem para onde correr. Mas nós não podemos nos deixar levar por essas informações de uma forma passiva. Nós podemos sim, nós podemos nos levantar como povo, nós podemos nos levantar como pessoas dignas que realmente queremos o bem do nosso país. Durante todo o tempo de reconstrução dos muros, Neemias foi severamente afrontado. Não só ele, mas como todas as pessoas que se dispuseram a trabalhar na reconstrução dos muros. Foram alvo de zombaria. Homens que se aproximavam dos trabalhadores apenas para zombar, apenas para dizer que eles não conseguiriam, mas o povo lá, todo unido, esforçado, querendo terminar aquele trabalho. Aqueles homens também foram atacados, foram alvos de investidas de inimigos, mas Neemias orou a Deus e se colocou diante do Senhor. E aquele povo parecia que com uma mão trabalhavam e com a outra se defendiam com espadas, e assim o povo de Israel se colocou em defesa daquela construção para que as coisas pudessem ser concluídas. E uma das coisas que mais impressiona nesse livro de Neemias é uma situação que muito se compara com a que nós vivemos hoje. Neemias descobre que os líderes do povo estavam cobrando juros altos demais, porque o povo estava precisando pegar dinheiro emprestado para que pudessem comer. Precisavam penhorar suas terras, penhorar suas vinhas. Alguns estavam perdendo seus filhos e filhas para que pudessem se sustentar suas famílias. E a palavra diz em Neemias capítulo 5, que Neemias, quando ouviu isso, ele ficou furioso. Neemias então repreendeu aqueles líderes por aquilo que eles estavam fazendo. Era um fardo pesado demais para um povo que já andava tão sofrido, um povo que passava por tanta dificuldade naquele momento, e os líderes cobrando alto demais, e os líderes tentando sugar ao máximo pessoas já tão sofridas. Coisa muito semelhante com o que tem acontecido infelizmente no nosso país. Parece que as camadas mais pobres sofrem mais e aqueles que estão em cima querem apenas explorar mais o povo. Mas naquele tempo que Neemias fez, ele determinou que aqueles homens devolvessem ao povo tudo aquilo que eles estavam tomando como forma de pagamento de juros. Que devolvessem terras, que devolvessem posses, que devolvessem tudo aquilo que tinha sido tomado como juros exorbitantes, porque o povo já estava sofrendo por demais. Neemias não só bradou diante da situação, ele passou a ser o próprio exemplo daquilo que deveria se fazer em prol do povo. No versículo 15 do capítulo 5 diz: mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo.
Sabe, é vergonhoso um sistema político que só está interessado em oprimir o povo. Não há um interesse em benefícios. Quando há benefícios, são em prol de votos. As pessoas só querem votos, as pessoas só querem receber de volta para que elas se mantenham no poder. Não há um interesse verdadeiro em benefícios para a sociedade, e isso é muito triste. E foi contra isso que Neemias lutou. Neemias, um servo do Senhor, se levantou para se colocar contra toda uma opressão que se levantou contra o povo de Israel. E aí nós nos vemos aceitando essa situação, nos vemos passivamente olhando tudo acontecer e nós nada fazemos. Nós não oramos, nós não clamamos, nós ficamos assistindo tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e não tomamos uma atitude diante de Deus contra essa situação. Mas à frente o texto diz que Neemias pessoalmente trabalhou naquela obra, ergueu as suas mangas e foi trabalhar. Também diz que ele mesmo sustentava 150 homens que comiam às suas custas. Ele não tirava dos cofres públicos para sustentar aqueles homens, porque o peso sobre o povo já era demais. Tirava do seu próprio bolso para sustentar aquelas pessoas que estavam ali trabalhando em prol de todos. E contra tudo aquilo que se levantou para que o trabalho não fosse concluído, o muro finalmente foi construído. As portas foram recolocadas no lugar. Neemias, junto com o povo, triunfou contra pessoas corruptas, pessoas que queriam destruir o povo de Israel, pessoas que se aproveitavam de uma situação de fragilidade econômica, política, social para tirar mais do povo. Uma situação, guardadas as proporções, muito parecidas com as quais nós enfrentamos hoje no nosso país. Mas eu e você podemos ser Neemias nesse tempo. Nós podemos ser pessoas que estão sim entristecidas com a situação, que estão sim abatidas com tudo aquilo que vem se desenvolvendo no nosso país, mas nós não aceitamos a crise. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para mudar essa situação. Ore, clame, se coloque diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para fazer no meio do nosso povo. Neemias estão sendo levantados, pessoas estão sendo colocadas pelo Senhor nas mais diversas áreas da sociedade, para que as coisas comecem a mudar. Clame, ore, busque ao Senhor e peça a Deus: Senhor, faz de mim um Neemias, alguém que ajude a conduzir a reconstrução dos muros do nosso país. Amém? Se você gostou desse vídeo, olha, deixe seu comentário, compartilhe também para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem. E que em nome de Jesus, o nosso país possa sair mesmo dessa situação. Independente de quem está no governo, de quem vem ou virá, independente de como as coisas estão acontecendo, o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós, como povo de Deus, precisamos orar e clamar para que Deus venha agir nessa situação. Deixa aí o seu gostei e olha, se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever para que toda semana você possa acompanhar aqui com a gente cada vídeo novo, cada informação nova que a gente está passando aqui. E olha, eu estou esperando você lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Fátima, Rua Deputado José Rios, 236. Quarta-feira tem culto de unção com óleo, quinta-feira culto de mulheres, sábado jovens e adolescentes e domingo é o culto da família. Eu estou esperando você lá. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.